que eles querem tomar o poder? Não sei. Oi? Por que eles querem tomar o poder? É isso que todo mundo quer saber, né? Por que eles querem tomar o poder? Muitas vezes a gente imagina, e tem um grupo enorme de economistas que tentam convencer a gente de que o valor dos salários, que o valor dos juros são dados pela natureza. Quer dizer, eles brotam da economia como se eles fossem sementes de uma goiaba ou sementes de uma laranja. Na verdade, os salários e os juros não brotam, eles são acordos sociais, eles são convenções da sociedade. Então, quando você olha para um período, por exemplo, do salário mínimo, você percebe determinados governos que foram mais favoráveis a dar poder de compra maior ao salário mínimo e governos que foram contrários a isso. Nós fizemos um gráfico tirando a inflação do salário mínimo, quer dizer, tirando o efeito inflacionário, e um gráfico que mostra o salário mínimo desde lá de 83 até agora, o ano de 2006. E sabe o que a gente percebeu? Quando a gente olha para o gráfico do salário mínimo real, de 83 a 2016, a gente percebe que ele tem uma queda até lá mais ou menos o ano de 1994, 95, e começa a subir. E sabe o que é interessante? Em 2016, o salário mínimo atingiu o mesmo valor real que o salário que a gente tinha lá em 1983. Isso significa que a gente teve políticas de 83 até 94, 95, contrárias à valorização do salário mínimo. O salário mínimo foi muito desvalorizado. Com a entrada do governo Lula e no governo Dilma, o salário mínimo passou a ser valorizado de volta. Ele foi valorizado num certo tanto que ele volta ao valor de 1983. Então hoje, quando as pessoas olham para o salário mínimo e falam, mas é um absurdo o salário mínimo tá tão alto, é legal lembrar que voltou para o valor lá da época dos militares. O que aconteceu foi um grande arroxo no salário mínimo durante os governos, especialmente o governo Sarney, governo dos Fernandos, né, Fernando Collor e Fernando Henrique, e a partir lá do fim da década de 90, começo do ano 2000, com os governos, especialmente com os governos Lula e Dilma, o salário mínimo voltou a ganhar poder de compra. Em outras palavras, não tem nada de bolivariano nessa questão. Qual é a importância do salário mínimo? A gente precisa saber que o trabalhador, especialmente o trabalhador de baixa renda, ele gasta o salário dele inteirinho no mês seguinte ao mês que ele ganha. Isso significa que todo esse recurso entra na economia logo em seguida ao recebimento do salário. Então, se você tem salário mínimo, salários em geral, especialmente os salários mais baixos, maiores, esses salários maiores vão se reverter em maior movimento da economia, porque eles se revertem em consumo já no mês seguinte. Se você pega uma pessoa que tem um salário muito alto, uma parte desse salário é poupada, ela sai da economia. Quando você pega os salários do grupo de mais baixa renda, esse salário entra na economia e faz a economia girar. A gente teve um problema com esse aumento de consumo aí nos últimos anos, desse consumo acabar virando importação, né? Esses salários, especialmente esses salários menores, compravam uma série de produtos importados. Essa questão é uma questão do real estar muito valorizado. Quer dizer, é um absurdo o real ficar em R$ 2 por dólar. Isso não é saudável para a economia brasileira. Muito mais saudável é o valor que a gente está vendo hoje, mais para entre 3,5 e 4. Por quê? Porque esse salário do trabalhador que está mais alto, ele vira consumo e vira consumo de produtos brasileiros. E isso faz a economia brasileira rodar de forma mais saudável. Foi estabelecido nos últimos anos uma regra para o salário mínimo.
para não acontecer dele se desvalorizar como se desvalorizou lá na década de 80 e a década de 90. Qual é a regra? A regra é a cada ano se corrige o salário mínimo pela inflação medida pelo INPC, mais um crescimento do PIB. Isso significa que você dá a inflação para o salário mínimo e divide com aqueles que ganham o salário mínimo um pedacinho desse ganho de produtividade, vamos dizer assim, que foi conseguido pelo aumento do PIB. Essa regra, ela está estabelecida, ela está em lei. Mas a gente está percebendo que os oposicionistas, o PMDB, Michel Temer, o PSDB, Armínio Fraga, todo esse grupo está criticando muito o aumento do salário mínimo, está criticando essas indexações feitas especialmente nos salários. O que isso significa? Significa que uma das primeiras regras que vão tentar quebrar é essa regra do salário mínimo. O que aconteceria se a gente quebrasse a regra de corrigir o salário pelo INPC mais o PIB? A gente voltaria ao que a gente assistiu aí na década de 80, na década de 90. Fica a critério dos governos fazer o reajuste do salário mínimo. E aí a gente sabe muito bem que se entrar um governo desse grupo oposicionista, uma das primeiras coisas que vão ser feitas vai ser começar a reduzir o valor real do salário mínimo, reajustando por valores menores que a inflação. Essa valorização real que aconteceu nesses últimos 13 anos pode ser rapidamente perdida por esse movimento. E nesse caso perdem todos os trabalhadores que recebem salário mínimo, perdem todos os trabalhadores que têm salários cuja referência é o salário mínimo, perdem os aposentados, a grande maioria dos aposentados recebe salário mínimo, perde a economia brasileira, porque esse recurso menor na mão dos trabalhadores significa menos dinheiro para o consumo, significa mais dificuldade para o país retomar o seu crescimento. E é por isso que eles querem tomar o poder.